Olá, começando agora mais um ArenaCast, você sabe, direto aqui da Arena Agrodigital. Já estamos com o nosso convidado aqui, o João Henrique Costa. O cara é PhD em zootecnia e vai falar sobre o conceito de fazenda smart. Posso chamar de fazenda do futuro, João, é isso? É, fazenda 4.0, fazenda do futuro, fazenda inteligente. É um conceito bacana aí. Eu sou João Henrique, também sou teu xará. E essa entrevista aí vai ser muito bacana, João. Obrigado pela participação aqui no ArenaCast. Não, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Sabe que a gente tem aqui como princípio no ArenaCast aqui, antes de falar sobre as questões técnicas, né? Questão da Fazenda Smart, é saber quem é que está por trás da palestra, né? Quem é o João Henrique Costa, né? Quando é que você nasceu? Como chegou até aqui hoje? Então, fique à vontade para se apresentar e vamos falando. Não, muito obrigado até pelo espaço. É uma pergunta complicada, né? Uma pergunta complexa, mas eu sou de São João Batista. Até, na verdade, muita gente acha, assim, pelo trabalho como professor em gado leiteiro, que eu vim de uma fazenda leiteira, isso não é verdade. A minha família tinha uma fazenda de gado de corte, mas na geração anterior à da minha mãe, eu cresci numa cidade semi-industrial, mas sempre vi isso ir para a fazenda como a felicidade do final de semana, onde o meu pai se distraía muito. E isso me levou a ter bastante interesse. Fiz agronomia pensando na parte de zootecnia. E no final da minha graduação, depois de ter passado um tempo num laboratório de comportamento animal e pastoreio rotativo Voisin, eu fui para o Canadá fazer o meu estágio de TCC, né, meu estágio de terminação de curso. Olha que bacana. E lá foi onde, na Universidade da British Columbia, encontrei já um tipo de fazer produção e decisão na fazenda baseado em tecnologias em si. Na época, comecei a trabalhar com bezerro, com alimentadores automáticos, interessado em estatística. Comecei a fazer alguns trabalhos com o uso coletivo, o uso do alimentador automático, e com isso começou essa carreira, vamos dizer assim, uma carreira secundária, né? Que a carreira primária é manejo de gado leiteiro, e percebi que dava de utilizar dados, utilizar a precisão, utilizar tecnologias para auxiliar o manejo desses animais em si. E aí, claro, decidi fazer doutorado, e esse tempo do doutorado foi para consolidar essa ideia também de, primeiro, aumentar o bem-estar animal, aumentar a produtividade dos sistemas que temos e também utilizar os dados para fazer esse tipo de decisão em fazenda. Com isso, abri uma vaga na universidade, num grupo de pesquisa com esse foco de pecuária 4.0 e com isso, essa carreira, vamos dizer assim, essa carreira nova. E até assim, hoje, provavelmente eu faço parte dessa segunda geração. Teve uma geração de pesquisadores e professores que meio que iniciaram esse processo e hoje nós já estamos no meio da carreira, né? Mas foram os pioneiros ali, foram o segundo, né? A segunda leva. Sim, principalmente muita gente como eu, que sou treinado em comportamento animal, com interesse, né? Que é a tecnologia meio que traduz o comportamento animal em dados. Muita gente da parte da data science, né? Ou da ciência de dados, muitos nutricionistas, muitos veterinários da reprodução, porque usam desses dados de comportamento para fazer decisão de inseminação, de hormônio, e hoje, claro que estamos treinando já a terceira, a quarta geração, são pesquisadores que já vêm com essa estirpe, né? Já vêm com desde o começo do seu treinamento na precisão, na pecuária de precisão. Então, estou hoje, né, como professor na Universidade do Vermont, onde tenho o Costa Lab, o grupo. Hoje você mora lá? Moro lá, moro há 15 anos na América do Norte. Então, eu fui a primeira vez em 2009, acho que me mudei de verdade em 2012. Então, 12 anos de verdade morando na América do Norte. Agora, quer dizer, essa sementinha foi plantada lá atrás, na infância, nessas idas à fazenda com o pai ou com o avô, você falou? Na fazenda do vô, mas com meu pai, com a minha mãe, principalmente esse interesse, assim, E até eu conto essa história bastante, então, se é um podcast mais pessoal. Sim. Essa ideia de que eu fui para a universidade com a esperança da família de ser a pessoa que voltaria ao campo, né? Que a minha família, praticamente, todos os meus tios, todos os meus primos não estão ligados à agricultura. Tinha depositado em você. Tinha depositado em mim essa e eu tenho um tio pesquisador também, que já era essa discussão, assim, de
foi para a universidade e nunca voltou, virou pesquisador. E hoje eu brinco, né? Que aconteceu de novo. Nós estamos esperando a terceira geração, ver se alguém volta. Mas, assim, ao contrário. E isso, principalmente a Universidade Federal de Santa Catarina tinha um projeto de extensão muito interessante aqui no Noroeste Catarinense, onde essa experiência com a produção de leite em si, passei muito tempo até morando aqui, fazendo projetos, fazendo estágios e meio que vi nessa uma carreira que conciliava essa ideia de gosta de fazer e tem um trabalho, né? Tem que é uma maravilha. Que é uma maravilha. Isso, né? E a ciência em si, né? Eu brinco muito até, que eu não sabia que ser cientista, ser professor universitário era uma carreira. E o professor Pinheiro Machado Filho, que foi um dos meus mentores, ele me mostrou essa ideia, né, de que ser eu era possível, vamos dizer assim, ser um professor universitário cientista era possível. E estou seguindo isso hoje, até me faz velho pensar nisso, mas a metade da minha vida, os últimos 18 anos, são seguindo essa ideia, nem o sonho, mas esse objetivo de conseguir aliar a ciência, a produção de leite e principalmente uma coisa aplicada, né? Que se vê tendo impacto no dia a dia, na vida das pessoas praticamente, que a produção de leite é muito integrada com a família em si, com o dia a dia, com a sua rotina. Tem essa relação, né? Essa relação muito próxima. Tem essa... Pô, e hoje que bacana, João, hoje aquele menino lá que ia na fazenda, trabalha com tecnologia de ponta aí, que a gente sabe que atropela cada dia, a tecnologia tá atropelando e tal. Como é que é para você estar desbravando tudo isso aí, tá palestrando? E é super interessante, assim, porque muitas das vezes me perguntam, assim, se era esse o meu sonho, né? E as coisas acho que acontecem ao longo do tempo. Eu nunca imaginei, até hoje, quando foi falado isso, sem paper científico, sem artigos científicos, deu palestra em 20 países. Eu nunca pensei que isso era possível, vamos dizer assim, né? Acontece, eu acho que a ideia de fazer uma coisa que se gosta acaba fazendo parte do sucesso em si, de estar fazendo isso, estar falando e principalmente saber o que é o próximo, né? Então, vim aqui hoje, por exemplo, discutir com a comunidade, de dizer... Isso aconteceu ontem, isso é o que está acontecendo hoje, mas isso é o que nós projetamos, o que nós estamos construindo como ciência para o futuro e está vindo, né? É fundamental, eu acho que é o que me move, vamos dizer, treinar as pessoas também para estar preparado para esse futuro é parte fundamental. Gostar e acreditar no que se faz, isso aí é fundamental, né, João? Com certeza. Agora, falando um pouquinho da sua palestra aqui hoje, né? Sobre Fazenda Smart, né? Esse foi o tema aqui hoje, né? Vamos começar explicando que conceito é esse, para quem está nos assistindo hoje, né? Não conhece o termo, né? O que é a Fazenda do Futuro, a 4.0? Exatamente. E hoje até eu tentei fazer isso, né? Trazer de uma forma bem simplista, de sensibilização, essa ideia que muitas vezes quando se fala de Fazenda Smart, Fazenda 4.0, Fazenda do Futuro, parece uma coisa inalcançável, uma coisa que está vindo para, muitas vezes, associada a grandes capitais, associadas a produtores que não são na média. E eu tento fazer essa discussão quase ao contrário, né? Assim, de que a Fazenda Smart é uma fazenda que faz decisões de manejo baseados em dados. E esses dados podem ser todos, né? Claro, dados muito complexos e caros, mas dados muito simples. Por exemplo, um colar eletrônico para dizer, insemina essa vaca amanhã, essa vaca talvez está doente, até, claro, fazer uma integração entre robô, colar, temperatura e com isso fazer coisas preditivas, vamos dizer assim, do que vai acontecer daqui a um mês. E eu tento fazer essa discussão de que até eu brinco muito com a ideia do WhatsApp no Brasil, né? Que hoje a minha avó de 90 anos usa o WhatsApp. Nós falamos, é assim que eu comunico com ela. E se nós pensarmos aí há 10, 15 anos, o WhatsApp não tinha nem ideia que estaríamos discutindo isso, de que o meu banco me manda documento para assinar no WhatsApp. Mandei a minha palestra hoje aqui. Não se faz mais ligação hoje? Não se faz mais ligação, mudou as formas de viver. Eu acho que a Fazenda 4.0, a Fazenda do Futuro, meio que bebe desse conceito, né? Que é a fazenda não fazer mais decisões baseadas no conhecimento autóctono do produtor em si. Hoje, vou inseminar essa vaca porque eu acho que ela deve ser inseminada.
ou vou comprar essa ração porque eu acho que é a mais apropriada para minha fazenda, mas fazer essas decisões baseadas em dados que vêm de tecnologia. Por exemplo, vou inseminar essa vaca porque o colar eletrônico me diz que ela está em cio. E fazer protocolos de manejo que é, se o colar me diz que ela está em cio, eu faço X, Y, Z e com isso faço uma ação na fazenda. Então, quando se fala em Smart Farm, ou se fala em fazenda inteligente, fazenda 4.0, é essa mudança de atitude, né? De fazer manejo baseados em dados que foram coletados por uma tecnologia. Essa tecnologia é muitas vezes simples, algumas vezes complexa. Tem uma relação bacana que você fez na palestra ali, que é com o monitoramento humano, né? Eu acho que fica bem claro, se puder explicar isso, fica bem claro para quem não entende, né, essa relação, né? Eu brinco que as palestras estão ficando mais simples ao longo do tempo para fazer esses exemplos claros e com isso mostrar a nossa pesquisa, mostrar o que nós fizemos. Claro, o complexo também é fundamental. Mas o exemplo humano eu acho que é muito bom, né? Eu brinco com o exemplo do corredor, até uso a figura de um amigo meu que é maratonista, que nós temos, hoje temos muitas opções eletrônicos. O relógio inteligente, até as cintas de monitoramento cardíaco e de passo, até o nosso próprio celular, né, faz isso. Hoje temos a contagem de passos baseadas nos acelerômetros do celular. De acordo com a média de idade também. A média de idade. Não, assim, tem o eletrônico, o aparato, que é vamos dizer, eu uso o exemplo do relógio inteligente. Tu tem as tuas variáveis, que nesse caso é a velocidade que tu está correndo, quantos passos e o teu monitoramento cardíaco. E tem a decisão, né? Tu consegue ver, estou correndo no tanto que é um desafio para o meu corpo, ou estou correndo abaixo isso, ou estou correndo demais, né? Que vou ficar muito cansado. Eu acho que o exemplo do futebol funciona muito no Brasil, né? De que hoje o jogador de futebol tem um monitoramento praticamente 24 horas por dia, 365 dias por ano. E se fazem decisões baseadas nesse dado. Então, se utilizamos desse conceito de tem um aparato, que é o celular, tem a variável, que é a tua velocidade, teu batimento cardíaco, e podemos utilizar os aplicativos, o software para fazer a nossa própria decisão, ou ter um coach, né? Ter um treinador de corrida que te ajuda, alguém que tu paga, um personal trainer, ou mesmo utilizar os softwares, né? Que hoje, por exemplo, o Nike Run e outros, que fazem automaticamente e dizem, amanhã você tem que correr 8 quilômetros, tem que fazer os sprints de 800 metros e, baseado nesses algoritmos, melhorar a tua capacidade cardíaca, pulmonar, para fazer uma maratona daqui a 6 meses. E eu acho que esse exemplo é muito bom, que é mais ou menos isso, né? Se pensarmos nas vacas. Pois é, passando para a fazenda. Passando para a fazenda, a vaca está lá, tu bota um pedômetro, um relógio inteligente, ele vai dizer quantos passos ela deu, se ela diminui a quantidade de passos, será que ela está doente, será que ela está com estresse térmico, será que aumenta a quantidade de passos, ela está em cio, inseminar, até com isso saber se ela ficou prenha mesmo ao longo do tempo, se ela não voltou em cio, e isso independente da pessoa, né? A pessoa vem e faz essa ação, essa decisão, vou inseminar ou não, ou essa vaca aqui está sofrendo muito no calor, vou botar uma novilha no seu lugar e poder descartar, ou ela está ficando doente. E esse tipo de manejo mudar, né? Essa ideia de, por exemplo, se tem 100 vacas, passar aquele tempo vendo uma por uma temperatura, para ver depois do parto qual que estava ficando doente. Hoje nós temos um monitoramento de temperatura automático. E poder dizer, essa vaca aqui está com febre, então vamos gastar o nosso recurso tempo nesse animal. Em vez de gastar 5 minutos em 100 vacas, gastar 45 minutos na vaca que precisa e gastar 1 minuto nas vacas que não precisam. Agora você tem os dados aí, mas tem que saber o que fazer com eles e para onde direcionar, né? Tem até uma frase que eu peguei, a tecnologia é a ferramenta, não é a solução. Não, né? É a né? solução. Eu brinco, acho que eu faço até essa piada de não ser corredor, né? Comprar o aparato, comprar a esteira, eu brinco muito, até hoje eu não fiz essa piada, mas comprar a esteira não significa que tu vai começar a correr por próximos 365 dias, né? A esteira em si não melhora a tua capacidade cardíaca ou não emagrece. E eu acho que muita gente comprou uma esteira e tem a esteira dentro de casa e nunca correu. E eu acho que é isso, né? A tecnologia, quando bem usada, e principalmente aqui estamos falando do negócio, né?
o negócio da pecuária de leite. Não, cara, cada pessoa faz o que quer com o investimento, mas normalmente no negócio tu quer fazer um investimento que tem retorno. E a utilização desses dados, a mudança do manejo, a mudança dos conceitos é fundamental para esses dados serem utilizados, né? Comprar dado, comprar tecnologia que provém dado sem ter um insight, sem ter ação, é praticamente jogar dinheiro fora, né? O produtor hoje que não deu esse passo ainda, né? Muita gente está nos assistindo aí e o cara não deu o passo, tem dificuldade e tal. O que ele precisa fazer? O que ele tem que pensar aí para pelo menos dar esse primeiro passo que ele vai ver resultado a partir dali, a realidade muda, né, João? E eu gosto de falar muito sobre isso porque eu sou associado, né? Meu grupo de pesquisa é associado com a pecuária de precisão. Então, muitas vezes se faz esse pensamento que eu promovo tecnologia em todas as fazendas. Isso não é verdade. Eu sou até o contrário, sou bem cauteloso em dizer que a primeira parte é eu tenho um problema a ser solucionado. Antes de pensar na tecnologia em si, é pensar no problema. Então, eu tenho um problema a ser solucionado. Qual é o problema? Eu não estou achando minhas vacas em cio, minha reprodução está baixa, meu nível de detecção de doença, estou detectando minhas vacas muito tardiamente, que os tratamentos não são mais curativos, não estou tendo tempo de passar, não tenho funcionário para fazer alguma coisa na minha fazenda e queria transpor esse recurso para uma tecnologia. Minhas vacas estão passando muito estresse térmico, que é uma pergunta clássica no Brasil. Então, se tu vê esses problemas, né, a minha nutrição não está adequada, então tu sabe que tu está tendo aquele problema de baixa média de leite, tu já tem esse problema e, com isso, procurar uma solução na pecuária de precisão. Porque o contrário, normalmente, não é verdadeiro, né? Porque tu vai... Até para a utilização dessa tecnologia é necessário que tu tenha onde colocar esse dado, onde colocar esse manejo e, principalmente, tempo para utilizar isso, né? E, normalmente, agora, ao contrário do que eu falei, normalmente as fazendas leiteiras têm problema suficiente ou possibilidades, oportunidades de aumentar a eficiência. E, normalmente, tem uma opção tecnológica para resolver esse desafio. Então, quando tu dá esse match, né? Quando tu casa o teu problema ou a tua oportunidade com uma solução tecnológica, o próximo passo é: será que ela se paga? Será que é um investimento econômico positivo? Muitas vezes não só econômico, né, de capital, mas de qualidade de vida das pessoas envolvidas, de sustentabilidade ambiental. Tem diversos fatores que entram nessa decisão de será que vale a pena? Mas e o segundo, será que eu tenho capacidade técnica ou procurar essa capacidade técnica para usar essa tecnologia? Mas esse é um processo que está acontecendo praticamente com todas as propriedades, né? Hoje, a utilização de tecnologias em si, não só de precisão, mas de tecnologias, na pecuária de leite é praticamente necessária, né? Porque se tu ficar parado no tempo, a atividade meio que te engole, né? Uma atividade de commodity. Então, a pessoa que está fazendo a mesma coisa pelos últimos 30 anos provavelmente não estará fazendo parte dessa indústria por muito tempo, né? Então, acho que essa sede de aumentar a eficiência na produção de leite é fundamental. Não só na produção de leite, estou falando aqui da produção de leite, mas eu acho que se aplica praticamente para todas as indústrias da agricultura. Maravilha, uma pausa para o nosso patrocínio aqui. O ArenaCast é uma realização da Cotrijal com o apoio da Orbia. E, João, falando um pouquinho sobre tecnologia ideal, né? Que eu peguei uns tópicos aqui: ação ou decisão, informação flexível e confiável e robusta, correto? Custo efetivo, simples e focado na solução. Sem dúvida. Então, até passando por esses tópicos, né? Eu acho que o primeiro e bem importante é essa ideia que a tecnologia tem que mudar suas ações. Comprar esteira não faz você correr, né? Perfeito. Então, a ação é: vou começar a correr, então vou comprar a esteira. Ou quero inseminar mais vacas, então vou comprar uma coleira eletrônica. Vou utilizar os dados, por exemplo, de qualidade do leite, do robô, e por isso vou pagar por esse serviço e vou selecionar vacas, vou fazer um tratamento diferenciado.
O segundo é que as tecnologias da pecuária de leite têm que sobreviver à fazenda de leite. Então, procurar por essas tecnologias que são flexíveis, primeiro, que vão estar ali nesse seu ambiente por 10, 15 anos é fundamental, são robustas, né, que não vão quebrar, não vai ter um raio. O clássico da tecnologia no campo é receber um raio e isso fez parar de funcionar. O custo, né, custo efetivo. Eu gosto de dizer que não é uma tecnologia barata, é uma tecnologia que se paga, né, que tem um custo efetivo, que ao longo do tempo, se é 2 anos, se é 10, se é 15, vai se pagar e vai ter retorno econômico, ou retorno em si positivo. E muitas delas têm, né? Eu acho que principalmente as que fazem mais acabam tendo mais retornos e por isso se pagam mais rápido. Mas eu acho que agora essa ideia de os dois, né? Elas terem a possibilidade de ou gravar ter o recorde, né, de dados ao longo do tempo, nos dá a possibilidade de pensar na produção estratégica. Então, eu brinco sempre, né? Qual era a temperatura média das suas vacas no verão passado? 2 anos atrás. Ou o outro que eu falo, qual é o dia que a sua vaca veio em cio depois do parto? Tem diferença entre o verão e o inverno? Vale a pena investir num banho ou não? Esse tipo de perguntas, normalmente não tem como responder sem esse dado estando gravado por uma tecnologia. Teria até outras formas, né? De pagar alguém para ficar lá com todo dia, botar uma temperatura em todos os animais, ou passar o dia todo vendo quantas vacas estão comendo, quantas não estão. Mas a tecnologia faz isso, né? E essa possibilidade de utilizar não só os consultores, nutricionista, veterinário, mas fazer essa visão ampla do que está acontecendo na fazenda, como o corredor, né? A visão de parar em dezembro e receber o relatório da Strava, o relatório do aplicativo dizendo: no mês de janeiro tu correu mais de fevereiro, aqui a tua capacidade melhorou, piorou. Hoje você está correndo mais devagar porque não treinou tanto, e ter essa possibilidade de estrategizar o próximo ano é fundamental. E a tecnologia traz essa possibilidade. A orientação técnica é muito importante, claro, né? E é difícil de mensurar o valor, mas esse valor é muito grande, né? Quando se fala de um ambiente produtivo de alto capital de giro, como a pecuária de leite, 1, 2, 3% de eficiência equaliza milhares de reais, muitas vezes dezenas de milhares. Então, poder ter essa visão passada em cima desses dados é fundamental. João, um produtor que ele já deu esse passo, ele viu o resultado, ele deu o passo seguinte, ele já está dentro aí da fazenda Smart, né? Isso a médio prazo, longo prazo, o ganho de produtividade dele é muito grande, ele reduz custo a médio e longo prazo. Tem um exemplo prático para a gente trabalhar aqui? E eu acho que é muito... não é binário, né? Não, é muito mais uma jornada. E uma jornada com muitos caminhos, né? E cada produtor, cada propriedade tem o seu próprio caminho. Eu até brinco assim, né? Que todos os caminhos da tecnologia levam a Roma. Só que a Roma talvez seja a Roma da Itália, a Roma do Brasil, a Roma... o objetivo de cada propriedade normalmente é diferente. Qual é o objetivo da propriedade? Se a maior fazenda do Brasil é ser uma família que tem flexibilidade de tempo e consegue ter um retorno econômico suficiente, quero comprar terra, quero ficar no meu lugar, tenho filhos que quero botar na faculdade. Então é difícil dizer assim, a tecnologia vai te trazer um retorno baseado em quem? O preço da terra de Não Me Toca ou o preço da terra de Sinop? Então, eu acho isso complicado. Mas a ideia é que é um processo praticamente sem a possibilidade de não adesão hoje, né? Talvez a tecnologia de precisão ainda tenha a possibilidade de dizer talvez no futuro eu não vou ter. Mas outras tecnologias é praticamente impossível hoje se pensar numa atividade como a atividade de leite, que tem tantos recursos imputados, né? Recursos que vêm, um capital de giro tão alto, e não temos dado de qualidade do leite, dado de reprodução, dado de nutrição para fazer esse tipo de decisão. Então, eu acho que o caminho, cada vez mais, tem sido de entendimento de como podemos melhorar essa decisão de manejo baseado em dados.
E eu acho que aqui mesmo, acho que é o exemplo clássico, a Cotrijal com o seu time de assistência técnica, de perceber isso, de treinar os técnicos em utilizar esses dados no seu dia a dia, utilizar com os nutricionistas, com todo mundo que está na fazenda, né? Não só o produtor, e com isso estrategizar. Por exemplo, podemos aumentar a produtividade, sabe? Podemos melhorar a reprodução desse jeito porque vimos essas falhas. Quais os seus animais que não estão vindo em cio? Quando? Será que é um cio que não é silencioso ou é um cio que não dá prenhez? E fazer esse tipo de decisão, e cada vez mais é um processo que os profissionais em si, quando entendem que não é uma competição, mas uma simbiose, né, com esses dados, muda a relação. E foi isso que os médicos fizeram, foi isso que o setor automotivo fez, é isso que o setor eletrônico fez, e não tem por que a agricultura ser diferente. Nós estamos um pouco atrasados, mas eu acho que esse caminho é meio que... seria assim quase uma... fora da curva, que nós não, daqui a 10, 20, 30 anos, temos menos tecnologia no Sim. campo do que hoje. E até porque é um mercado potencial gigante, né? A gente estava conversando, tem o cálculo que você falou ali, que eu queria que você traduzisse aqui, ó, que é o mercado potencial 15 a 17% de produtores, aproximadamente 30% das vacas, né? 12 a 20 milhões de vacas, é isso? Então, vamos fazer o cálculo ao contrário, né? Hoje se fala, depende de onde se olha, mas de 12 a 20 milhões de vacas de leite no Brasil, e dessas, 30% delas, ou 12 a 17% dos produtores, é o que se chama de leite real do Brasil, né? O leite que em fazendas de alto input, ou intensificadas. Tá. Intensificadas aqui significando intensificada a pasto, intensificada em confinamento, mas produtores que estão fora do extrativismo, vamos dizer assim, da vaca de leite, estão com um alto investimento nesses animais. E se eu pegar essa proporção aí entre 1,8 a 3,5 milhões de vacas, dependendo do quão leniente tu é, né? Se tu diz assim, não, tem que ser bem intensificado, produtores com X e Y de sistemas produtivos, fica mais 1,8. Se é um pouco mais leniente, dizendo assim, qualquer produtor que investe, tem retorno, tem nutrição, faz uma reprodução controlada, fica mais 3,5 milhões de vacas. Mas mesmo utilizando o dado mais restritivo, que aí 1,8, 2 milhões, eu até brinco muito lá fora, dizendo que tem 2 Canadás no Brasil de vacas do Canadá, né? Com vacas de alta produção em sistemas intensivos, a pasto, confinado. E esse é só pensando nesses animais hoje, desses 2 milhões de vacas, se fala aí de talvez 7% desses animais hoje em alguma fazenda que tem algum sistema de pecuária de precisão. Então, fazendo o mais restritivo, nós ainda temos só 95% do mercado potencial. Então, se pensar no mercado todo aí de 12 ou 20 milhões, estamos falando de 250 mil vacas, 300 mil vacas em uma população de 15, 16 milhões. Mas isso eu até brinco que seria um pouco irreal, né? Porque quando se fala em 15 milhões de vacas, estamos falando de vacas que estão em sistema extrativista praticamente, né? Embaixo, que se brinca assim, tirando o leite embaixo da goiabeira. Então, quando se faz essa restrição de sistemas intensivos no Brasil, ainda se tem só 5%, 7% dos animais hoje numa fazenda que se consideraria num processo smart. É muito pouco, né? Assim, vamos dizer assim, eu brinco sempre que é o primeiro passo de uma maratona, né? Nós não estamos discutindo aqui qual tecnologia, o que fazer, qual é a fazenda que tem que ter, mas vamos expandir isso, né? Vamos sensibilizar os nutricionistas, veterinário, produtores em si, o segundo setor, como se chama, em como utilizar, em ver a necessidade de ter esses dados. Muitas vezes até me é confrontado isso, eu venho muito no Brasil discutir pecuária de precisão e é confrontada a ideia do que não, temos que melhorar o básico, qualidade do leite, temos que dar comida para essas vacas. E eu brinco que tem tecnologia até para resolver isso, né? Então, a ideia não é que vamos utilizar a maior e melhor tecnologia em todos,
mas sim adequar as tecnologias que temos e podemos criar para os problemas que temos e queremos resolver. E esse até o mercado de startup, o mercado de solução brasileira está crescendo baseado nisso, né? A gente tem exemplos aí, Volutec, Calmed, diversas tecnologias brasileiras que vieram para resolver problema do Brasil. E acho que isso vai acontecer mais e mais. E aqui, estamos aqui na Arena Digital, né? Que somos literalmente cercados, porque é um círculo de soluções que vêm para tentar solucionar esses problemas que temos. Volta quando para casa, João? Eu volto domingo de volta para Burlington, Vermont. Saí de lá, estava menos 17, cheguei aqui, está mais 32. Você viaja bastante aí, né? Não é a primeira vez, a gente estava conversando na Expo Direto aqui. Como é que é para você vir para essa região tão pujante aqui, falar na feira, né? Na Arena Agrodigital, para esses produtores todos aqui? Deve ser bacana, Sim, né? E até brinco, assim, que a meia-lua do leite, até aqui vamos expandir um pouco a meia-lua do leite para o centro, noroeste do Rio Grande do Sul. É o que eu acho que é a minha casa ainda na produção de leite, né? Então, durante a graduação, a região aí de Chapecó, São José dos Cedros, foi a minha região que eu fiz muitos projetos, que eu participei muito, São Lourenço do Oeste. E eu sempre tive essa relação muito próxima. Peguei meus dados do mestrado, passando em 200 propriedades nessa região, e eu acho que essa relação, hoje eu tenho essa relação de cooperativa sempre fez muito parte da minha vida acadêmica, vamos dizer assim, e eu tenho muita relação hoje com a Castrolanda, com a Cotrijal, com algumas outras cooperativas, e esse processo aqui é meio que um processo que faz muito sentido para mim, que é onde se encontram os produtores, assistência técnica, tecnologia local. Então, até os elos, né? Os elos estão todos aqui. E eu acho que eu fui parte até da aproximação, eu brinco aqui com a Cotrijal, com a Calmed, que eu estava lá nos Estados Unidos e eu apresentei os dois aqui, que dão a 150 quilômetros um do outro, mas esse projeto de integração que nós temos aqui é um dos meus filhos mais queridos, assim. Eu acho que nós temos, além de uma relação pessoal muito próxima com os produtores, com o pessoal que trabalha aqui na cooperativa, também profissional. Eu acho que isso no Brasil vai acontecer muito. O produtor de leite, ele normalmente, né, historicamente, é associado com cooperativas, com o processador de leite, com a empresa pública de extensão técnica, e muitos dos avanços tecnológicos da agricultura brasileira passaram por esse processo, né? Foram intermediados pela Embrapa, foram intermediados pelas cooperativas. Estamos aqui na Expo Direto, né? Que é uma desses grandes mediadores de tecnologia para o produtor rural. E esse projeto faz parte disso. É um projeto que eu acredito muito, e por isso, assim, essa relação próxima minha com a Expo Direto, com a Cotrijal, eu venho aqui normalmente 1 ou 2 vezes por ano. É por isso, assim, eu acho que vai ser um exemplo, vai ser um modelo de integração público-privada, praticamente, que é a relação universitária. Eu não diria público, né? Porque a universidade americana é privada também, mas universidade, cooperativa, empresa de tecnologia e produtor de leite. E simbiótico, né? Onde todo mundo pode ganhar. Eu ganho dados para fazer mais insight, mais inovação. Acho que a cooperativa ganha essa capacidade de assessorar o produtor que tem essa demanda e pode aumentar a eficiência. A empresa em si, por conseguir desenvolver a sua tecnologia, e o produtor ganha por melhorar, né? Por ter mais eficiência e acessar esse tipo de inovação de manejo. Para encerrar, queria deixar o espaço para você agora mandar uma mensagem para o produtor de leite. Eu acho que a produção de leite em si é quase uma missão, né? E essa missão sempre esteve envolvida com progresso, com utilização de tecnologia, com mudança. Nos Estados Unidos se fala muito, né, que em 100 anos se passou de 8 vacas tiradas de leite à mão a 100 robôs. E essa é a diferença que aconteceu em 100 anos. Então, o que está nos próximos 100 anos, né? E as oportunidades, o avanço tecnológico vem como
ferramenta para auxiliar o futuro. A gente tem que ser cauteloso, tem que saber e ter conhecimento de como utilizar, mas não ter medo, né? Não ser restritivo. E já se vimos isso em tudo, né? Tipo, tenho certeza que teve um dia que será que vão dar de confiar no celular? E hoje usamos o WhatsApp para fazer negócios de banco. Usamos Pix. Então, eu acho que essa é a mensagem. A mensagem é, claro, cautela é fundamental, mas sempre olhando para o futuro e pensando em mudança como progresso. João, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Parabéns pelo teu trabalho. A gente conversa com você e vê que você tem muita empolgação com o que faz, né? Feliz, gosta do que faz, brilha o olho quando fala. Isso é muito importante, faz toda a diferença, né? Muito obrigado. O espaço fundamental e eu acho que o trabalho aqui é para ser... É um modelo, né, do que acontece ao redor do Brasil. Muito obrigado pelo espaço e foi um prazer falar com você, João Henrique. Um nome muito bonito. Obrigado. Esse foi o Arena Cast. A gente continua por aqui trazendo informação relevante, conteúdos aí para você, produtor rural.